Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 29 de outubro, prosseguindo então nossa jornada bíblica pelas páginas dos Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 8, versículos de 5 a 8, nós vamos então acompanhar Filipe, que desce para Samaria. Façamos a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Então, o nosso texto bíblico hoje, no capítulo 8, a partir do versículo 5, diz o seguinte: Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciava o Cristo a eles. As multidões eram unânimes em escutar com atenção tudo o que Filipe dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele realizava. De fato, os espíritos impuros saíam de muitos possessos, dando grandes gritos. E foram curados muitos paralíticos e aleijados, e foi grande a alegria nesta cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. É sintomático que o primeiro lugar a ser evangelizado seja Samaria. Judeus e samaritanos são inimigos inconciliáveis, mas o Evangelho já salientara o bom espírito dos samaritanos. Basta retomarmos o Evangelho de Lucas no capítulo 10, versículos de 25 a 37, no capítulo 17, no versículo 16. Por outro lado, é um helenista, um judeu cristão de língua grega, Filipe, de espírito aberto e desapegado do judaísmo, que evangeliza. Talvez um cristão hebreu de língua aramaica não fosse aceito. Deixar a lei e o templo, da forma como o judaísmo os entendia, foi passo muito importante. A evangelização segue os moldes da missão segundo o Evangelho, anúncio da palavra que liberta, seguido de dois sinais fundamentais: a cura dos endemoniados e dos paralíticos. Se entendermos o demônio como aquele que aliena as pessoas e a paralisia como aquilo que as impede de caminhar livremente, podemos entender que o Evangelho é realmente a palavra que desaliena o povo e o faz caminhar por si e livremente. O resultado da missão é a alegria do povo, o maior sinal de liberdade e vida. Com efeito, o povo explorado e oprimido não tem alegria. Ou se tem, é sempre alegria alienada, passageira e sem significado, porque não é verdadeira celebração da vida. Por outro lado, qualquer libertação que não produz alegria não é libertação, é mentira. Então, o Evangelho, ele é a fonte da alegria. O Papa Francisco mesmo insiste muito nisso quando ele escreve a alegria do Evangelho. Ele fala que a alegria enche o coração daqueles que conhecem Jesus. E é isso que nós vemos nessa passagem dos Atos Apóstolos, a alegria enchendo o coração das pessoas. Quero convidar você a refletir hoje se de fato o Evangelho traz alegria ao seu coração. Você se sente feliz por ser cristão, por seguir a Jesus? Ou você vive uma alegria superficial? Você tem esta alegria do Evangelho no seu coração? Que o Senhor Deus de amor e bondade então nos conduza hoje a essa reflexão. Eu deixo de fato o Evangelho me transformar, me libertar das amarras do mal, daquilo que não me deixa caminhar e me torno alegre por acolher o Evangelho em meu coração? Que Deus então nos abençoe neste dia e nos guarde.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero também aproveitar para convidá-los para mais uma live hoje. Não é sobre os Atos dos Apóstolos, mas sobre ecologia integral, sobre o cuidado da casa comum. Vamos estar abordando um pouco da Laudato Si, da economia de Clara e Francisco, a sociedade do bem viver. Será uma live com a Moema Miranda, uma franciscana, uma leiga franciscana, e Frei Rodrigo, um frei que muito empenhado no cuidado da casa comum. Então você é convidado então a nos acompanhar hoje à noite. Eu estarei coordenando essa live, então por isso convido vocês a estarem lá conosco às 7h30 da noite. Essa live será no YouTube da Diocese de Leopoldina, não da nossa fraternidade, no YouTube da Diocese de Leopoldina, hoje às 7h30 da noite. Eu convido vocês a estarem conosco. Um grande abraço, paz e bem.